Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe demais a vida de todos vocês. Eu quero começar aqui com vocês, vou voltar um pouquinho na mensagem de ontem. Eu espero que a mensagem de ontem, que é uma mensagem poderosa demais, reveladora, transformadora, possa penetrar aqueles que ouviram e aprenderam sobre o poder das primícias, o quanto, quando você consagra as primícias ao Senhor, seja filho, seja bem, seja empresa, seja trabalho, salário, tudo que você consagra e as primícias, ela se torna santa, a massa também é santa, se a raiz é santa, o fruto também é santo. Então nós, a partir dali, é a consagração do ventre, do útero, que gera uma geração de bênção. E isso, quem porventura não ouviu a mensagem de ontem, vai ouvir, porque isso explica porque às vezes muitos têm tudo para explodir na vida, mas não entenderam a lei das primícias, não entenderam o que é colocar Deus em primeiro lugar, não entenderam o que é consagrar o que é seu em primeiro lugar e o que é já do Senhor. Não adianta você achar que é seu o que não é. Por isso que muitos, as coisas não permanecem na mão, porque acha que é seu e não é, e já é dele. Tem coisas que nós não damos a ele, nós só devolvemos. Mas eu vou voltar aqui em Gênesis. Algum tempo depois, diga comigo, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama tanto, ou a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Diga a palavra comigo, na manhã seguinte. Na manhã seguinte. Isso porque se tratava de uma viagem. Na manhã seguinte. Se você volta no capítulo 17, quando Deus manda ele fazer a circuncisão, que era a aliança, símbolo da aliança com Deus, foi no mesmo dia. Então, obediência imediata. Diga essa palavra comigo, obediência imediata. Nós vamos aprender que o que é fé e o porquê muitas vezes muitos acabam não crendo na palavra e na direção, porque realmente não creem na benignidade, na bondade e no trabalhar, não conhecem o trabalhar de Deus. Deus, você ouviu o início de tudo dizendo que Deus colocou Abraão à prova. Foi uma prova. Era uma prova de coração. Era uma prova de entrega. A consagração do primogênito, é o primeiro. Você consagra o primogênito, a partir do momento que você consagra o primogênito, tudo vem como bênção. Próxima geração, a partir dali, tudo que vier, como diz o texto, né? Você consagra a raiz, o fruto será consagrado, abençoado. Então, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. Repita essa palavra comigo. O rapaz e eu iremos mais adiante
Diga comigo, vamos adorar e depois voltaremos. Tem algo muito forte aqui. Tem algo poderoso demais aqui. Tem uma declaração e uma atitude de fé simplesmente surpreendente. Espera aí, Deus coloca a fé dele à prova e pede a ele o seu filho este, que toda a promessa que Deus havia feito estava em cima desse filho. Aí Deus o prova, presta atenção que eu não estou te contando história, tá? Porque tem gente que fica assim, ó. O que eu tenho que fazer para vencer? Você tem que aprender e obedecer. É tudo de Deus, céus e terra. Sabedoria, você sabia que, eu vou dizer uma coisa para você, daqui a pouco eu vou ler isso para você. Você sabia que sabedoria que todo mundo prega aí não se encontra aqui? Que a verdadeira sabedoria você não encontra na terra da humanidade? Que a verdadeira sabedoria você não compra com ouro e com prata? Você sabia disso? Você não tem jeito de chegar em lugar nenhum e falar assim, me dá 2 quilos de sabedoria. Pesa aí para mim 10 quilos de sabedoria. Eu pago em ouro. Por que você não pode comprar essa sabedoria? A sabedoria, ela está em Deus, você só encontra em Deus. E é no temor do Senhor. Por isso que quanto mais eu investir em entender o que agrada a Deus e como Deus trabalha, mais eu cresço, eu prospero, mais eu faço parte desse ciclo, dessa mudança de tempo e de estação, que de tempos em tempos o Senhor está mudando. Eu posso estar como Daniel 10 vezes à frente ou 10 vezes atrás. Você sabe que tem pessoas que estão 10 anos atrás, atrasadas. Tem pessoas que estão já à frente. Deus pode fazer isso hoje. Cadê os Daniéis? Aqueles que Deus levanta e dá a ele 10 vezes mais. 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais revelações, que Deus coloca 10 vezes à frente de todos os demais. Aonde estão esses? Deus pode fazer isso. Agora, eu vou buscar da forma certa. Eu não estou em corpo, eu estou presente. Eu estou em espírito. Eu preciso entender. Ninguém nunca disse que você, simplesmente vindo à igreja, é o suficiente para a sua vida ser transformada. Porque a palavra, ela traz mudanças. A palavra, nós temos promessas poderosas. A mudança de tempo e a mudança de estação. Mas se você não muda, nada muda na tua vida. Você sabia disso ou não? Há mudanças de estações. Se você não muda, você fica lá. Tem gente 10 anos atrás. Não tem pessoas que você conversa, ela é a mesma pessoa de 10, de 20 anos atrás? Sim ou não? Mas não tem pessoas que você conversa e fala assim, uau, o que aconteceu? Que mudança, que transformação. Porque no conversar com a pessoa, você vê que mudou a mentalidade, mudou o espírito, mudou a fé. O vocabulário da pessoa mudou. E tem pessoas que é a mesma de 20 anos atrás. Não mudou nada, é a mesma mentalidade, mesmas atitudes, mesmas reações, mesma forma de falar, mesma forma de se comunicar, mesma forma de reagir com os problemas, ou diante dos problemas. É a mesma, não muda nada. E se tem uma coisa que nós precisamos desejar e almejar, é essa mudança, porque o tempo muda. Nós estamos numa mudança nesse período. Nós estamos numa mudança de estação. E se eu não entender o que Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo, eu não vejo nada. E eu fico para trás. Por quê? Porque eu não entendi nada, eu sou a mesma pessoa. É o que eu falo para pessoas. Você acha que vai ter alguma recompensa? Pô, tem gente que diz assim, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos de evangelho. Se essa fé não se renovou, eu diria 0 e recomeça, porque 30 anos de fé, 30 anos de uma fé morna, 30 anos de uma fé estagnada, 30 anos não traz resultado nenhum. A fé, assim como a palavra se renova, a fé tem que se renovar. Eu preciso estar atento ao que Deus está falando. É igual as pessoas que dizem assim, eu conheço a palavra. Mentira, não conhece, ela se renova. Você conhece a história. Você conhece a história. A palavra profundidade de forma revelada, não. Pode conhecer a letra. Mas a palavra se renova, o espírito se renova. Os tempos mudam. Nós não falamos sexta-feira, o Senhor, a revelação que Deus deu a Daniel, e Daniel dizendo pelo espírito,
louvado seja o Senhor, que muda tempos, épocas e estações, revela coisas ocultas, dá sabedoria, poder e revelações aos céus. Eu preciso acompanhar isso. Vamos lá. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos o fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Diga comigo: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Se eu mudar a tradução, está escrito assim: Deus proverá. Diga comigo: Deus proverá. Diga: Deus proverá. Ele liberou uma palavra poderosa? Eu não sei. Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si. Deus vai prover. E o que ele estava indo fazer? Ele estava lúcido, 3 dias caminhando, indo fazer o quê? Oferecer em sacrifício aquele filho. Como pode? Como pode, você recebe uma promessa, você espera tanto, todas as promessas que Deus havia feito a ele, aconteceria através daquele filho. Aí Deus promete uma coisa, mas agora pede outra. Não levaria muitos dizer assim: mas que bagunça é essa? Que contradição é essa? O Senhor me faz uma promessa, diz que minha descendência será uma multidão, vai vir do primeiro que eu ia gerar, e desse primeiro viria aí nações e reis, e agora? O Senhor me pede isso? Isso é conhecer o caráter de Deus. Isso é confiar de forma inquestionável. Isso é obediência imediata. Isso é você confiar que Deus só faz o melhor e tem o melhor. Está indo, Pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui, tá tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. O que ele diz para os servos? Fica aí que eu e o menino vamos adorar e... Vamos adorar e... Como pode? Ele estava indo para sacrificar, como é que ele fala uma coisa dessa? Como é que ele falaria isso? Nós vamos e voltamos, nós vamos adorar o Senhor. Inclusive, essa é a primeira vez que é mencionada a palavra oferta em adoração. Oferta em forma de adoração, nós vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Então, o que estava acontecendo aqui? Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e armou a lenha sobre ele, e em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Diga comigo: agora sei que você teme a Deus de fato. Diga comigo: agora sei que você teme a Deus. De que forma? De que forma? De fato. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. E se eu seguir aqui, então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: o monte do Senhor providenciará, ou do Deus proverá. A fé de Abraão, e o Senhor fala, claramente por causa dessa atitude, porque
ele não negou o Senhor o primeiro, então ele seria abençoado grandissimamente. O que nós falamos ontem? Quando você consagra as primícias ao Senhor, então a partir dali tudo é santo, a partir dali tudo será abençoado. Deus colocou à prova porque Deus queria saber o que estava no coração dele. Deus colocou à prova porque o que Deus tinha para com ele era muito maior, mas quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Quem não confia em Deus no pouco não vai ser no muito. Então, Deus tinha propósitos grandiosos, poderosos e extraordinários, por isso que a sua fé foi testada ao limite. E o texto diz o seguinte: pela fé, lá em Hebreus, olha isso, pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, diga comigo, posto à prova. Observe que, você vê que, se muitos hoje em coisas menores questionam, em coisas menores, já se lamentam, questionam, diz por que Deus está fazendo isso, a palavra não está se cumprindo, não estou entendendo nada. Não, ele não fez nada disso, simplesmente confiou, simplesmente creu. Olha o que diz: posto à prova ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus tivesse dito: Isaque é filho de quem depende a sua descendência. Sabe toda a promessa que eu fiz? A promessa depende de Isaque. Toda a sua descendência depende de Isaque. Porém, concluiu que se Isaque morresse, diga comigo, concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo, como? Sabe por que as pessoas não dão a Deus? Sabe por que não dão a Deus? Porque acreditam que se der ali é o fim. Morreu, acabou, não tem mais o que fazer. Aí que está o problema. Todo mundo quer coisas grandes, mas na hora dos seus testes não são aprovados. Todo mundo quer coisas estrondosas, gloriosas, mas espera aí, se eu der a Deus o que Deus está me pedindo, morreu o meu sonho, morreu o meu projeto, morreu tudo aquilo que eu sonhei de grande e o que um dia recebi como promessa. Não, olha o que é fé, querido. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E olha o que diz: em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Muda essa tradução, por favor. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Diga comigo, e figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sabe por que figuradamente? Porque aqui dentro já estava feito. O que Deus olhou e entendeu? Dentro dele já foi feito. Por quê? Porque Deus observou. Vamos ver até onde ele vai. A hora que Deus viu que não tinha limites, que ele ia mesmo, o Senhor falou: Abraão, não toque, porque agora eu sei que você teme a mim. E aí vem a segunda vez que Deus fala com ele. Deus falou a primeira, ele obedeceu na primeira. Quando a gente obedece a primeira, nós ouvimos a segunda. E sabe qual foi a segunda? Por causa da tua atitude eu vou te abençoar grandissimamente. Quem está entendendo? Todo mundo quer ouvir a voz do Senhor a segunda, mas se esquece que Deus está esperando a resposta da primeira. Todo mundo quer ouvir essa assim, ó, estou te abençoando extraordinariamente, grandissimamente. Mas essa é a segunda, porque é o primeiro. A primeira que é: vá e ofereça a mim, dê a mim o que eu estou te pedindo, consagra as primícias a mim, consagra os primeiros a mim. Deus não tinha um filho para ele, Deus tinha uma nação. Diga comigo, Deus não tinha um filho, Deus tinha uma nação. Você sabia disso? Deus não tinha um filho para ele, Deus tinha uma nação para ele. Era muito maior do que um filho, era uma nação inteira. Você vê que isso é lindo,
Isso é poderoso. Eu estou falando há dias sobre isso, sobre Deus, quando Daniel decidiu não se contaminar, se separar e se abster dos prazeres da Babilônia, do rei da Babilônia. O texto diz que Deus deu a ele e aos que com ele estavam 10 vezes mais sabedoria. Deus os fez 10 vezes mais. Como diz aqui, diga comigo, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura da ciência. Além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram, diga comigo, 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores, 10 vezes mais. Vem cá, para pensar. E é essa oração, né? Nós não temos dito assim, diga: Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, seja lá o que o Senhor for fazer, não me deixe de fora. Agora imagine, querido, imagine Deus dar a você 10 vezes mais. 10 vezes mais capacidade, 10 vezes mais sabedoria. Quem é 10 vezes mais do que todos está 10 vezes à frente, concorda comigo? Está 10 vezes à frente dos demais. Deus pode colocar você não só 10 vezes, pode colocar você 10 anos à frente, como tem gente que está 10 anos atrás, Deus pode colocar você 10 anos à frente. Agora, como é que eu faço isso? Isso é comunhão, isso é separação. A gente sabe que esses 10 anos essas 10 vezes não aconteceu de graça. Foi já pela separação, pela consagração da sua vida, por não se contaminar, por já se separar para não fazer. E quando a gente fala, nós não estamos falando de coisa pequena não, viu? Nós estamos falando de coisas monstruosas. Nós estamos falando de um homem que, enquanto os sábios da Babilônia estavam perecendo, ele estava subindo, governando a Babilônia. E quando nós falamos de governar, não é governar o Brasil, não. Não estamos falando de governar os Estados Unidos, não. Nós não estamos falando de governar a Europa. Nós estamos falando de governar o mundo. O mundo. Porque nesse tempo, Nabucodonosor era o rei dos reis. Era o Império Babilônico. E aí pega todos os sábios, todos os poderosos caem, são exterminados, e Deus pega Daniel e coloca Daniel como o governador da Babilônia. Olha o nível. 10 vezes mais. Por isso, você vê que até para orar a gente precisa ter fé. Precisa ou não? Até para orar a gente precisa ter fé. Senhor, o Senhor pode me colocar 10 vezes à frente. Senhor, o Senhor pode dar a mim 10 vezes mais sabedoria. Senhor, o Senhor pode dar a mim 10 vezes mais discernimento. Senhor, o Senhor pode mostrar a mim o que o Senhor está fazendo, porque Deus mostrou a Daniel o que ele estava fazendo, mudanças de estações, mudanças de épocas, revelando a ele coisas ocultas, trazendo uma sabedoria. Olha que lindo que diz isso aqui, eu vou tentar enxugar porque tem muita coisa para ler aqui. Onde, porém, se poderá achar sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra, lê aí por favor. Ela não se encontra na terra dos viventes ou da humanidade. Aonde eu vou encontrar a sabedoria? O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro. Nem se pode pesar seu preço em prata. Como diz, não tem jeito de você chegar no lugar e falar assim, me dá 2 quilos de sabedoria aí. Pesa aí para mim 1,5 kg de sabedoria, que hoje eu quero levar só 1,5 kg. Tem jeito? Sim ou não? Não. Então aonde está a sabedoria? Aonde está a sabedoria? Aonde está a revelação, a mudança de ciclo, de épocas
que Deus revela ao seu povo. Nós estamos numa mudança de tempo, numa mudança de ciclo. Deus revela mistérios. Mistérios, o que quer dizer mistérios? Mistério da sua própria vida. Como você vencer na vida. O mistério que te faz vencer na vida. O mistério que te faz romper. Que o que é difícil para os outros é fácil para você. O que os outros têm dificuldades, você tem facilidade. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com precioso ônix, nem com safiras. O coral e o jaspe nem merece menção, o preço da sabedoria ultrapassa dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela e nem se compara com a sabedoria, nem com ouro puro, não se compra, né? De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Por isso que às vezes tem gente que até tem ouro. Até tem ouro, mas só faz besteira na vida. Tem gente que tem dinheiro, mas não sabe liderar sua família, está com a família destruída, casamento destruído, saúde destruída, só faz caca na vida. Dinheiro não falta. Tem gente que usa a sabedoria só para o erro. É ou não é? Sim ou não? Você acha que esses caras que estão na política não têm sabedoria nenhuma? São desprovidos? Hã? São tudo leigos, analfabetos? Você acha que esses caras que estão na medicina são burros? E muitos fazendo verdadeiras loucuras? Eu tive um problema aqui com a internet da igreja, que a internet da igreja é extremamente potente, aí a internet não consegue fazer uma transmissão direito. Aí a gente chama uma pessoa especialista para investigar. A internet foi hackeada. Os caras são feras, roubando a internet. Entendeu? Aí faz aquela investigação, entra no mundo, porque tem, né? Tem aqueles que são preparados para isso também. Os caras estão roubando a internet, aí mostra, consegue mapear até de onde está roubando. Você acha que é burro esses caras? Não, burro é. Porque senão não estava fazendo. Né? Mas é um tipo de sabedoria ilusória. Se usasse para o bem, estava voando, arrebentando, mas só usa para o mal. Escondido está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem aos nossos ouvidos: só chegou um leve rumor dela. Diga comigo, Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde ela habita. Só Deus sabe. Aquela sabedoria que traz segurança à sua vida. Aquela sabedoria que traz paz. Que traz uma construção sólida para a sua vida. Pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento, Ele estabeleceu a medida exata das águas. É Deus que determina. Você já prestou atenção? E a Bíblia fala sobre isso. Quando começa a chover, por que tem um limite? Porque se Deus não estabeleceu o limite, não para mais. Você já prestou atenção no mar, que a Bíblia fala sobre isso? Por que ele não invade a cidade? Porque Deus determinou o limite dele. Você chega aqui, daqui você não passa. Porque se Deus disser, passa, ultrapasse o limite, acabou, está tudo exterminado.
Quando ele fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, o Senhor, se ele não estabeleceu um limite, acabou. É tudo desordem. Você vê que ele tem um controle de tudo, da chuva, do sol, do vento, da tempestade, tem um controle de tudo na medida exata. Da renovação, do processo de renovação da terra. É um processo de renovação, tudo se renova. Ele olhou para a sabedoria, avaliou e confirmou-a e a pôs à prova. Disse ao homem, no temor do Senhor, diga comigo, está a sabedoria. Então, você quer começar a ter sabedoria, começa a temer a Deus de verdade. Porque senão você nunca vai ter sabedoria. O temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Honra ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações ou rendas. Muda a tradução, por favor. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa que a prata e, diga comigo, rende mais que o ouro. Rende ou não rende? Porque você já viu, né, que todo investimento que fala que vai deixar os outros ricos, não deixa. O que deixa o cara rico realmente a sua criatividade, trabalho, ele realmente produzir. É isso que deixa o cara rico. Previdência não deixa, diz que 20 anos se aplicando tanto, 30 anos se aplicando, você vai ter 1 milhão. Tem nada, mentira. Não tem. Você sabe disso que não tem. Administração come um pouco, mas inflação come outro pouco, mas o banco cria mais uma, que agora eliminaram, né? Tinha antes, você sabe por que antigamente vivia tentando fazer, estou com uma aplicação muito melhor do que essa, muito melhor, que está rendendo muito mais, está dando tanto. Aí o cara falava assim, legal, vamos para ela. Aí ele já comia uma parte na taxa de carregamento. Só para mudar o dinheiro de aplicação, já levava uma fatia na taxa de carregamento. Até você recuperar aquilo, você já tomava uma lata. Sabia disso ou não? Sabia ou não? Não sabia, né? Como a taxa de administração do banco, que é monstruosa. Como uma aplicação que você faz na Previdência, tem negociação de taxa. Se você não faz negociação, você está frito também. A hora que você pensa em resgatar, teu lucro foi. Aí depois diz que em 20 anos você fica milionário. Não fica. Mas o que deixa é a sabedoria. A graça, o favor de Deus abençoando, multiplicando, dando ideias, projetos, abençoando a obra das suas mãos. Repreendendo o devorador da sua vida. Quem é o devorador? Aquele que entra para realmente devorar, amarra daqui, atrapalha de lá, amarra de lá, cria situações, vem um prejuízo, outra situação, o homem mau, e aí vai. É mais preciosa do que o rubis e nada que se possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante, diga comigo, vida longa, e na mão esquerda, diga riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Mas aonde eu encontro essa sabedoria? Começa no temor do Senhor. O temor do Senhor traz essa sabedoria. Aí, nós falamos, nós criamos o nosso futuro. Diga comigo, eu posso criar o meu futuro. Cause o seu futuro. Como é que você cria o seu futuro? Eu poderia resumir em poucas palavras dizendo assim, primeiro você crê certo. Você pensa certo, fala certo, libera as palavras certas e age da maneira certa. Porque se você não crê certo,
Então você não crê no seu futuro, num futuro vitorioso. Você não crê num futuro extraordinário. Se você não crê, você pensa errado. Se você não crê e pensa errado, você fala errado. Então você não fala do seu futuro grande e glorioso. Você fala do e se. Você fala que para você é mais difícil. Você fala que para você é mais complicado, porque você não tem ajuda. Você fala, não vai sair da sua boca a palavra é difícil. Não vai sair da sua boca a palavra é complicado. Não vai sair da sua boca a palavra eu não consigo, eu não dou conta. Porque é fruto do que já está aqui. Você crê, então você vai falar. E consequentemente você vai agir de forma errada. As suas ações serão as mesmas. E aí, ponho as minhas palavras, diga comigo, põe as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão. Imagina, Deus coloca a palavra e eu te cubro com a sombra das minhas mãos. Minhas mãos vão estar sobre você. Diga comigo, para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Vamos para o próximo, por favor, Jeremias. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, agora ponho, diga comigo, em sua boca as minhas palavras. Diga assim comigo, diga, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca. Você está entendendo por que você tem que aprender a falar a língua de Deus? Senão você vai falar a língua do mundo, você vai falar a língua dos teus pais. Talvez a língua dos teus pais é uma língua que só fala de problema. Talvez você vai falar a língua da tua mãe, que só reclama, que só fala de problema. A língua do teu pai, que fala contra aquilo que você gostaria de estar vivendo. Fala mal da prosperidade, fala mal do dinheiro. Veja, hoje eu dou a você, diga comigo, autoridade sobre nações e reinos. Diga para arrancar, diga despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Eu coloco as minhas palavras na tua boca e te dou poder, te dou autoridade. Por isso que a palavra do Senhor tem que estar na tua boca. A palavra do Senhor tem que ser as tuas palavras. Ao invés de falar eu não consigo, eu não dou conta, eu falar eu posso plantar, eu posso arrancar, eu posso despedaçar. O que eu quiser arrebentar, eu arrebento. O que eu quiser arruinar, eu arruino. O que eu quiser edificar, eu vou edificar. O que eu quiser colher, eu vou plantar. Isso não é frases de efeito, não. É a palavra de Deus. Foi o que homens de fé fizeram. A mão do Senhor estava sobre mim, por seu poder e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele perguntou, filho do homem, diga comigo, esses ossos poderão tornar a viver? É a pergunta. Filho do homem, isso aí que está morto, pode voltar a viver? Isso pode se levantar? Eu respondi, ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse, diga comigo, profetize. Profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, diga comigo, ouçam a palavra do Senhor.
Sabe o que Ezequiel fez aqui? Ezequiel causou o futuro. Ezequiel mudou aquela realidade e trouxe um futuro através do poder da palavra, através do profetizar. Ele criou um futuro, uma realidade diferente. Era um vale de ossos que, a partir do momento que Ezequiel começou a profetizar, um mover, diga comigo, um mover sobrenatural aconteceu. O que não existia passou a existir. Está entendendo ou não? Sim ou não? Um mover sobrenatural passou a acontecer e o que não existia passou a existir. Profetizei conforme a ordem recebida. Diga comigo, o Espírito entrou neles. Porque palavras têm poder. Palavras têm poder. Palavras curam, palavras ferem, palavras criam, traz vida, palavras traz morte. Está entendendo ou não? Sim ou não? Comigo aqui, tá, gente? Não tem sentido você vir para a igreja, trabalhou, cansado e de repente não está presente aqui. Não tem sentido isso. Sei que muitos de vocês gostariam, não gostaria nada, gostaria de estar aqui, não é? Ah, bom, porque se você gostaria de estar em casa, você já está no lugar errado então. Você gostaria de estar aqui. Ah, eu gostaria de estar em casa agora, deitadinho na cama, fazendo o quê? Se alimentando do quê? O Espírito entrou neles, diga comigo, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Como é que aquilo mudou? Porque ele profetizou. Aquilo poderia ter permanecido da mesma forma, do mesmo jeito, se ele não cresce e não profetizasse. Sabia disso ou não? O que é oração? Porque tem orações e orações. Oração não é você orar e liberar palavras poderosas? Por que a oração ela tem poder de mover o sobrenatural? E o profetizar ainda mais. Porque tem orações que são específicas. Orações, palavras que são específicas, poderosas. O que ele, quando a gente lê inteiro, diz assim, profetize. Enquanto eu profetizava, houve um rebuliço acontecendo. Ossos começaram a se juntar a ossos. Começou um mover ali. Enquanto eu profetizava. A morte tornou em vida. O que estava morto passou a viver através daquelas declarações. Eu disse assim, se eu tivesse que dar um nome aqui para você, eu disse assim no começo, diga comigo, crie seu futuro. Cause o seu futuro. Como é que eu posso criar o meu futuro? Como é que eu posso causar o meu futuro? Como eu posso causar o meu futuro? Diga comigo, a morte e a vida estão no poder da, e aquele que a ama comerá de seu fruto. O que está saindo da sua boca? A morte e a vida estão no poder do quê? Língua mata e língua traz vida. É simples, querido. Vamos embora. Vamos falar, você não precisa ser espiritual. Você pode ser um carnal. Vamos falar de coisas simples. Amanhã a gente vai ter aí a nossa reunião para os casais. Se um casal vira para o outro e diz assim,
você é uma porcaria, você é uma merda, você é uma desgraça, esse casamento é uma desgraça. Mata o relacionamento? Mata. Não precisa nem ser espiritual para saber. Mata. Mata qualquer relacionamento. O problema é que isso tem poder no mundo espiritual. O problema é que muitos não entenderam que você pode trazer vida, você pode criar o seu futuro, ou você pode destruí-lo. Um despertamento para todo aquele que é emocional. Você que é movido pelas suas emoções. Você que diz assim, eu sou nervoso demais, eu sou explosivo. Então você é precipitado. E você fala muita coisa que não deveria falar. E quando você fala, você libera palavras que alteram o seu futuro. Tiago fala sobre isso. Você altera o curso da sua vida. Ah, mas eu sou formado. Não tem problema. Você vai alterar o curso da sua vida. Ah, eu faço treinamento. Não tem problema. Você vai alterar o curso da sua vida. Você pode ser aquele tipo de pessoa que tem tudo para explodir na vida, mas não explode. Porque a sua fé não é uma fé estabelecida. O seu coração não está cheio da palavra. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Você quer saber do que está cheio do teu coração? O que mais sai da tua boca? Esse é o termômetro. Você quer saber se você tem fé de verdade ou não? O que sai da tua boca? Quais são as palavras que são liberadas pela sua boca? Então esse é o seu termômetro. Na pressão, o que sai de você? No momento da pressão, o que sai de você? Volta lá, por favor. A morte, diga comigo, a morte e a vida estão no poder da língua. Você vê que o Ezequiel profetizou sobre o vale e era pessoas, tá? Aonde estava morto, passou a ter vida. Aonde estava no chão, se levantou. Aquele que a ama, comerá do seu? O que você está comendo? Porque talvez o fruto, aquilo que você está vivendo é fruto daquilo que tem saído da sua boca. É resultado daquilo que tem saído da sua boca. As palavras que você tem liberado. Daquilo que está no seu coração. Das suas crenças. Por que uma pessoa quando fala assim, seja para qualquer área da vida, porque ela quando fala assim, eu não acredito que tem mudança. Por que realmente não tem? Porque não acredita. E por que não muda? Porque ela não acredita. E se ela não acredita, ela fala errado, ela age errado, ela pensa errado, ela nem faz, ela não faz o esforço certo, porque ela não acredita. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Diga comigo, crie em Deus, por isso falei. Por que nós falamos? Porque nós cremos. Por que nós falamos? Porque nós cremos. Você tem que orar, querido. Isso tem que estar tão vivo dentro de você. Tem que estar tão vivo dentro de você. Nós não estamos no propósito dos 52 dias? Sim ou não? Então tá lá. Como é que nasceu o desejo no coração de Neemias de realizar aquela restauração? Chegou a informação até ele. Quando chegou a informação, já era uma ação de Deus. Aí Deus já começou a trabalhar no seu interior para que ele fosse um instrumento para mudar aquilo.
Aí ele entrou num processo de oração e de jejum. Ele entrou num processo de oração e de jejum. Quanto tempo ele ficou nesse processo de oração e de jejum? 4 meses. O que ele precisava? Ele precisava da intervenção de Deus. Porque Neemias também, a exemplo de Daniel, Neemias, ele servia ao homem mais poderoso da sua época. Ele precisava que Deus, porque a Bíblia tem um versículo na Bíblia, que talvez eu leia ele para você daqui a pouco, que o coração dos reis são como rios. Vai correr na direção que Deus determinar. Se Deus determina, acabou. Então ele precisava que Deus movesse, tocasse o coração do rei para favorecê-lo. E aí, quando ele teve a oportunidade, ele veio em 4 meses. Por que o senhor está falando? Estou te ensinando. Quando veio a oportunidade, depois de 4 meses de oração, ele chega diante do rei, e o rei falou assim: o que está acontecendo com você? Você está com o aspecto de quem está triste, você não está doente. O que foi? Só pode ser do coração. O que foi? Aí ele já diz assim, orei a Deus e pedi ao Deus dos céus. Certamente ele fez assim: Senhor, ele diz isso, me favoreça, toca nesse homem. E ele pediu. Ele falou: porque minha família, meu povo, minha terra, minha cidade está assim, assim, assim. Ele disse: o que você quer pedir? O que você quer pedir? Aí ele pediu, que ele queria ir lá, e queria apoio, queria liberação. Ele pediu, o rei perguntou: quanto tempo? Ele deu tempo, ele deu prazo, estabeleceu o prazo. Ele foi, viajou, teve toda a aprovação do rei. Nessa caminhada, teve seus desafios. Aí mostra todo o tempo, quando ele foi ridicularizado, ele em oração: Senhor, não perdoe nenhum. Não se esqueça de nenhum deles. Ele vai, começa a obra, o trabalho é grande, ele fala: Senhor, me ajuda, esforça as nossas mãos, dê força a esse povo, Senhor, dê capacidade. O que eu quero mostrar? Você pega o livro de Neemias, lá do 1º capítulo ao 13, você só vê Neemias orando. Orando e agindo, orando e agindo, orando e agindo, orando e agindo. Me dê força, Senhor. Na metade do caminho, me dê força, esforça as nossas mãos, Senhor. Lembra-te, Senhor, do que eu fiz o tempo todo em oração. O que eu estou tentando transmitir a você? Diga comigo: eu preciso ser um homem de oração e ação. Oração. Oração. Oração e ação. Oração e ação. Oração e ação. Ele estava em ação, ele estava orando. Pedindo a Deus para capacitasse, pedindo a Deus que o apoiasse, pedindo a Deus que desse força. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Diga comigo: eu lhe asseguro. Se alguém disser, lê aí por favor você. Se alguém disser o quê? E falar o quê para ele? E fazer o quê? E não em seu, mas crer que acontecerá o que diz. O que vai acontecer? Mas não é fácil falar com um monte. Porque se você falar com um monte, talvez muitos de vocês falem assim: não tem sentido. Acha se alguém me vê falando sozinho. Vai querer me internar no Bezerra. Não é assim? O que você está fazendo? Estou falando assim: esse monte de problema não vai ficar na minha vida, vai sair em nome de Jesus, sai da minha vida, sai do meu caminho, sai do meu negócio. O cara vai falar: bicho, não sei o que aconteceu lá não. Tá, começou a falar sozinho agora, está um caos. Entendeu? Não. Você vê que a fé parece brincadeira, a gente está rindo, né?
Quando você entra num lugar e se arrepia, o que você faz? Hã? Não, mas isso para o senhor que é um homem de fé. E o resto? Fala, ui, carregado aqui. Está carregado aqui. E só. E só. Mais nada. Entendeu? É como um dia. Quem lembra da pregação que eu fiz? Isso é verídico, tá? Você sabe que eu sou do sim, sim, não, não. E eu não sei se as pessoas estão aqui. E se tiver, me perdoe. Eu não estou mostrando nem expondo. O cara, né, tá uma série de problemas. Problema no trabalho, problema em casa, problema financeiro, problema um em cima do outro, um tumulto, uma coisa. Um inferno. Aí, o cara levanta e vai na sala tomar água. Quando ele vai na sala tomar água, vai passar pelo corredor. Então tem um corredor que tem um sofá. Ele passa, percebeu uma presença aqui. Mas olho no olho, olho no olho, olho no olho. Aí foi na geladeira, abriu a geladeira e falava assim, e agora? Eu olho ou não olho? Meio assim, ó. Aí viu. Quem lembra o dia que eu preguei sobre isso? Aí ele viu, teve uma visão de um ser sentado no sofá. Um demônio sentado no sofá. E aquela presença. E aí para voltar para o quarto? E aí para voltar para o quarto? Tremia? Não, o bom foi aqui, né? Foi essa parte aqui, né? Ele falou que ele passou, e aí ele percebeu. Quando ele percebeu, disse que ele ingeriu. O porte físico já mudou. Imagina. Imagina. Aí eu perguntei assim, e aí, como é que você fez? Aí ele pegou e falou assim, eu criei coragem e passei correndo para o quarto. Né? E fui orar lá no quarto. Eu falei, tá. E depois? Ele falou, bicho. Como se diz, está lá. Deixa lá, que é melhor deixar. Peraí, meu filho. O trem está dentro da tua casa e você vai deixar lá? Fala isso para mim. Você vê, você sente, você vê o vulto, você vai tratar isso como normal? Mas esse é um problema, fé e medo não caminham juntos. Fé e medo não caminham juntos. Um anula o outro. Eu não posso permitir isso, eu não posso deixar, eu preciso tratar. Porque tudo que você não trata volta contra você. Está ali já a causa de tanto problema. Nós precisamos, aprenda uma coisa, não ignore nada. Não ignore nada. Não ignore presença, não ignore sentimento, não ignore palavras que você ouviu, não ignore. Às vezes é um sonho, você não põe aquilo no coração, mas você já levanta, já quebra, já repreende aquilo, já cancela aquilo, já rapidamente. Por quê? Porque existe um mundo espiritual. E eu preciso aprender que, espera aí, eu não sei o que representa o teu monte, mas eu preciso aprender a falar com o monte. Não adianta eu falar, às vezes o monte é um problema. Eu vou falar do problema, ai, como é difícil esse problema, como é difícil a situação, quando eu deveria dizer, o que o Senhor disse?
Volta ali, por favor. Volta ali. Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Às vezes esse monte é um problema que está aí, ó. Está aí e parece que é inabalável. Você não tem como tirá-lo daí. Não, se eu disser a esse monte, monte, sai, eu falo especificamente, dá um nome ao monte. Dá um nome. Porque talvez o monte tenha um nome. No caso, no teu caso, na tua vida, tem um nome. Mas está aí diante de você, está impedindo a tua passagem, aí está impedindo a tua alegria, está impedindo a tua vitória, está impedindo o teu sucesso. Sai da minha vida, levante-se e atire-se no mar. Eu creio, eu não duvido, eu acredito, eu creio de todo o meu coração, em nome de Jesus, isso vai ser resolvido. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que o quê? Creia que o quê? Eu preciso tradução para traduzir isso aqui, precisa teologia, alguma coisa mais profunda para a gente explicar isso aqui, ou é claro? Não tem segredo. Mais objetivo impossível. Mais claro e impossível. Por isso que você tem uma coisa que você precisa investir, é isso. Por que eu comecei falando de Neemias? Porque oração tem que fazer parte da sua vida, da sua rotina. Você está o tempo todo orando. O tempo todo em oração, o tempo todo em espírito, o tempo todo liberando palavras poderosas, o tempo todo combatendo pensamento e sentimento. Vem aquele pensamento para você tomar posse de algo negativo, você não toma. Você combate. Diga comigo, darei a vocês, aliás, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo nome. Sabia que tem tesouros escondidos aí dentro de você e você não sabe? Tem tesouros escondidos aí. E você não sabe. Senhor, revela. Senhor, mostra. Senhor, revela os tesouros escondidos, que eu não tenho visão, não tenho revelação disso ainda. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente, suba diante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu lhe deixarei ir e lhe contarei tudo. Diga comigo, o que está no seu coração. Samuel mandou que Saul ficasse pela manhã, ele diria tudo que estava em seu coração. E sabe o que estava no coração? Que ele seria rei. Que ele seria rei. Tinha um rei dentro dele. Diga essa palavra comigo. Tinha um rei dentro dele. E ele não sabia. Estava lá no coração dele. Tinha um rei dentro dele. Deus colocou dentro de nós riquezas infinitas. Só que às vezes você não sabe. Deus revela. Quando Samuel falou, aquele rei foi ativado. Quando Samuel falou, aquele rei foi ativado. Estava lá, tinha um rei, vou te falar o que está no seu coração. E revelou que ele seria o primeiro rei de Israel. Tinha um rei no coração dele. Tem riquezas aí no seu coração. Tem riquezas escondidas dentro de você. O que pode acontecer? É lamentável como Saul usou aquilo que Deus colocou dentro dele, usou mal. Mas tinha um rei lá dentro. Existia um rei. Já parou para pensar que tem riquezas aí dentro?
riquezas infinitas aí dentro. Já parou para pensar que tem um rei aí dentro e você não sabe? Está aí no seu coração. Alguém que foi chamado para governar, para reinar. Por isso que o relacionamento com Deus tem que ser profundo, tem que ser pessoal, íntimo. Olha o que eu disse, profundo, pessoal e íntimo. A comunhão, a sua comunhão com Deus é você com Deus, não é da sua mulher com você e Deus, não é com você, sua mãe e Deus, é com você e Deus. Eu sei como funciona isso, tá? Até porque quando eu era menino, eu queria ter comunhão com Deus através das orações da minha mãe. Ô mãe, ora aí. Igual o marido, ô bem, ora lá, bem. É o inverso, viu? É a esposa que tem que pedir para o marido. O marido é o sacerdote. O marido é o sacerdote. Deus quer comunhão profunda. Deus quer revelar a você. Tem tantas coisas para ser reveladas. Riquezas infinitas. Um rei, talvez um rei aí dentro de você. Algo estrondoso, glorioso. A mulher chamada Sunamita na Bíblia, ela investiu no ministério profético de Eliseu, e ele liberou uma palavra sobre ela, e deixou claro que o quanto ela desejava um filho, e parecia ter passado da hora, né? Parecia que não havia mais como ela ter aquele filho, mas existia dentro dela, aquele filho já existia dentro dela, aquele sonho, aquele desejo, e só precisava ser ativado, e o homem de Deus liberou a palavra, e aquela mulher, como diz aqui, a mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Era o sonho dela. Ela tinha dinheiro, ela tinha tudo, mas não tinha um filho. E aí, Deus materializou aquele sonho, estava dentro dela, só faltava Deus ativar. Quer dizer, o homem de Deus ativou e aí materializou-se. Quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, ele disse: eu o constituí pai de nações, pai de multidões. Diga comigo, havia nações dentro de Abraão. Não era um filho, havia nações. Havia multidões dentro de Abraão. Aquela mudança de nome ativou sua fé. Você não vai se chamar mais Abrão, você vai se chamar Abraão. Ativou sua fé e no ano seguinte estava com Isaac, né? Sara dizendo: Deus encheu minha boca de riso. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, diante daquele em quem creu, Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos, diga comigo, e chama à existência coisas que não existem. Diga comigo, existia multidões, nações dentro dele. Só foi ativado através daquela mudança de nome. Deus ativou aquela fé. Ele creu, ele tomou posse. Tudo começa ativando a fé através de declarações poderosas, chamando à existência aquilo que não existe. Porque a partir daquele momento, aquele homem passou a se chamar pai. Como é que o senhor chama? Pai de multidões. Qual o nome do senhor? Pai de multidões. Eu sou pai de multidões. Foi ativado no mundo espiritual. Quem está entendendo? Mas se isso entender e você não transformar isso em ação, já a partir de hoje, você não entendeu nada. De verdade. Às vezes a gente pergunta isso na igreja, quem entendeu? Todo mundo levanta a mão. Mas se você entender, você sairia colocando em prática.
Você ia praticar isso continuamente. Você já sairia com isso, não é isso, vou sair com isso dentro de mim e a partir de hoje tem um rei dentro de mim, a partir de hoje tem nações dentro de mim, a partir de hoje eu vou ao encontro dessas riquezas que já está dentro de mim, riquezas infinitas, riquezas ocultas que eu não descobri, mas eu vou, Deus vai me revelar. Amém, pessoal? Chame as coisas que não são como se já fosse. Libere palavras poderosas. Tem palavras que ativam a fé e que ativam o mundo espiritual. Acredite, não adianta, às vezes a gente fala de fé, a pessoa fala, eu tenho fé, mas peraí, cadê o resultado dessa fé? Fala, começa a falar, começa a declarar, começa a profetizar e começa a agir. Eu sempre peço aos casais, tem uma coisa, no trabalho dos casais, a primeira reunião que eu fiz, eu falei assim, jejum de palavras, mas eu falei para os casais, falando no sentido de, para restaurar um casamento, a gente precisa fazer jejum de palavras. Então vamos fazer jejum de palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que ofendem. Mas não é só isso não. Casais precisam aprender a fazer jejum de palavras, parar de falar de problema. Porque quando você fala de problema, você só fortalece o problema e você enfraquece. Vocês se envenenam. Quando um casal fala e diz que a situação está difícil, é complicado, nós não vamos saber, você está se envenenando, vocês estão se enfraquecendo. Estão se envenenando. Vocês não sabem por que vocês não estão bem, estão oprimidos, mas é o tipo de palavras que sai da boca. Palavras que traz contaminação. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer? Use essas mesmas palavras para profetizar. Em nome do Senhor Jesus, vai sair da minha boca palavras poderosas, aquilo que está morto vai viver, a porta que está fechada vai se abrir, em nome do Senhor Jesus, o que parece que vai faltar, não vai faltar, vai se multiplicar, Deus vai prover, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus vai prover, tem riquezas para nós. Libera palavras. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho uma coisa muito bacana que eu combinei com a minha esposa uma vez. Nós combinamos isso. Entra para dentro de casa, a gente não fala de problema. Se tivermos que tratar algum assunto, vamos tirar aquele momento para tratar, mas se eu tiver como tratar no outro dia, fecha a porta, agora é outro momento. Porque senão você leva o problema para dentro de casa. O problema que estava fora, você leva para dentro. Aí você tem dois problemas. Que é o problema que você tinha fora e agora você tem outro dentro. Porque o relacionamento está desgastado. Não tem prazer, não estão unidos, não é prazeroso. E aí a casa não fica, não é um lugar, um refúgio, não é onde você recarrega as suas energias, é um lugar de renovo para você, se torna sinônimo de problema. Amém? Quando a gente fala por fé, liberamos palavras poderosas, você vê, falar com um vale de ossos não é uma coisa muito racional. Falar com um monte não é uma coisa muito racional. E falar com a figueira, nunca mais alguém coma fruto de ti. Nunca mais vai nascer fruto aqui. Seca. E ela secou. São exemplos para nós.
Não, nunca mais aqui vai nascer esse fruto. Esse fruto eu não quero. Esse fruto eu não quero. Seca, problema seca. Em nome de Jesus. Amém? Estou ativando um rei aí dentro. Tem um rei aí dentro. Diga assim, tem um rei aqui dentro. Diga, tem tesouros aqui dentro. Infinitos. Está aí, só precisa ser ativado. Daqui a pouco você está governando, daqui a pouco você está reinando, daqui a pouco você está vivendo, desfrutando desse tesouro todo. Quando Deus mudou o nome de Abraão, o Senhor sabia, tinha lá dentro nações. Não era um filho que tinha lá, tinha nações. Ele creu, ele tomou posse daquilo, mesmo parecendo ridículo. Qual é o nome do Senhor? Eu me chamo Pai de multidões. Eu sempre falo, imagine, né? Como que o Senhor chama? Pai de multidões. Será que era fácil para ele? Será que não tinha gente que olhava para ele e dizia assim, o velhinho pirou. Quer tanto ter filho que agora ele está se chamando de pai de multidões. É fé. Amém, pessoal? Mas a fé ativa. Viu? Por isso que fé é ativada. E lembre-se da palavra de ontem, fé sem obras está morta. Fé sem obras está morta. Por isso que é tão pequenininho o livro de Neemias, vai ler. Vai ler, pequenininho, vai ler, vai. Tem muita coisa para a gente aprender com Neemias. Ele estabelecendo cada oração, cada palavra, cada oração em silêncio, oração relâmpago, oração em palavras, declarações poderosas. Vai ler, o tempo todo em oração. Amém, gente? Antes da gente orar, vem cá, Furquim. Esse é o Mateus Furquim. Alguns já ouviram o depoimento, o testemunho do Mateus. Estou aqui com um e-mail que ele me encaminhou o ano passado. E ele diz assim nesse e-mail. Ele se encaminhou para mim e escreveu para você. Não, na verdade eu encaminhei para mim mesmo. Para você? É isso. Aí depois eu só escrevi esse e-mail dia 14 de julho de 2020. Bom dia. Estou aqui escrevendo esse e-mail para mostrar como está a minha situação. Há 5 meses eu abri a Pilar Fitness sem ter R$1 em capital de giro, somente tendo o sonho, vontade de lutar e a fé que vem me movendo a cada dia. Tenho um pouco de medo, pois eu ganhava 10 mil por mês e estava a vida estável, mas a fé me moveu para montar a empresa. Como se passaram 5 meses até aqui, Deus vem nos sustentando e colocando muita força em meu coração. Um dia, em uma oração, Deus me fez uma promessa muito grande. E eu tomei posse dessa promessa. A empresa hoje fatura por mês em torno de 50 mil e eu fico limitando meus ganhos para pagar minhas contas e contas do escritório. Nesse dia, eu devo 16 mil todo mês. Exatamente nesse mês, está faltando 11.500 para pagar todas as contas. Estou no meio dos 52 dias de fé. Tudo na medida do possível está fluindo e acontecendo, mas eu sei que esses 52 dias vão ser um divisor de águas na minha vida, pois não estou pedindo no material, e sim estou buscando de Deus ser grato para receber do fruto do Espírito, independente de como estou hoje, mas aonde Deus vai me colocar, eu preciso do fruto do Espírito para poder
tocar tudo que vai vir às minhas mãos. Que eu não me esqueça das pessoas que me ajudaram, que me deram força, de alguma forma, possa retribuir nessa seguinte ordem: Deus, Elis, Bispo Maurílio, pai, mãe, Marcelo, Júlio, funcionário, se estiver comigo, que nessa altura do campeonato não sei nem se o funcionário vai ficar, né? Nesse dia, esse funcionário ele nem estava na empresa ainda. Ah, é? É, eu estava aqui profetizando. Eu quero estar ao ponto de retribuir a cada uma dessas pessoas à altura. Tenho no meu coração que dentro de 1 ano eu quero ofertar na obra do Senhor 100 mil da seguinte forma: dentro de 1 ano 50 mil, e quando bater 1 ano fazer a maior oferta minha no valor de 50 mil. Lembrando de 2 coisas: o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil cabelos, 2 mil bois, 1000 jumentos. Salomão, o homem mais sábio e rico da terra, foi Deus que deu tudo a ele e tudo é dele. Nunca posso perder a minha mente como Salomão, pois tudo o que ele viveu no fim da vida, ele deixou claro que o mais importante de tudo nessa vida é a fé e o temor do Senhor. A Pilar Fitness não é minha, e sim do Deus vivo. Eu vou alcançar o meu 1 milhão em conta bancária. Você fez esse e-mail o ano passado, nos 52 dias do ano passado. Isso. Essa era a sua realidade. Exatamente. Fechando no vermelho, todo mês fechando 16 mil negativo, faturamento de 50 mil e naquele mês faltando 11.500 para sanar os compromissos. Exatamente. O que mudou de lá para cá? Tudo, né, bispo? Tudo. A empresa, o tanto que ela fatura hoje, o quanto ela é reconhecida no país inteiro, né? E antes não era, antes a gente tinha que ganhar mercado, hoje já não. Então, hoje nós faturamos 350, 400 mil por mês. Quase 10 vezes mais. Quase 10 vezes mais. Em 1 ano. Em 1 ano. Então, assim, a mudança que teve do ano passado para cá foi incrível, né? E o senhor falando agora do temor do Senhor, as escolhas, né? As escolhas minhas foi tudo, né? Ontem eu estava lembrando também. Ele lembrou disso aqui e ele me mandou uma mensagem. Ele estava emocionado naquele momento. Ele falou: estou aqui emocionado porque eu fui mexer nas minhas coisas aqui e encontrei esse e-mail que eu escrevi o ano passado e eu estou aqui emocionado por ver o que Deus fez do ano passado para cá. E eu ontem eu estava lembrando quanto, já fazem 7 anos que eu estou no ministério, o quanto tempo demorou para mim realmente cair a venda dos olhos, né, e poder enxergar o real motivo de tudo, né? E no momento que caiu e eu enxerguei todo o real motivo, as coisas mudaram assim absurdamente, né? Hoje a empresa bem, hoje as ofertas que eu coloquei, todas foram cumpridas. Essa oferta que você falou aqui daquele ano, você já cumpriu ela, né? Eu já. Essa primeira. Que foi no início, quase no início do propósito, no primeiro dia, que eu vim aqui e fiz a minha oferta com o senhor aqui no altar. Quando você diz os meus olhos foram abertos, quando abriu o meu entendimento, o que você quer dizer com isso? Ô bispo, porque na realidade, eu era um cara que eu era muito religioso, né? Eu não vivia... Quando fala religioso, ele não quer dizer algo bom, porque religião lá fora é bom. Sim. Religioso é ruim. Religioso não tem fé. Religioso tem religião. Ter religião é uma coisa, ter fé é outra. Viver uma religião é uma coisa.
Viver a palavra é outra. Viver uma religião é viver rituais. Só dogmas, só rituais. Viver a fé é ação, é obediência, é renúncia, é dependência. Então eu era um cara muito religioso. E no momento que caiu a venda, eu falei assim, cara, tudo que eu fiz, eu perdi esse tempo todo para a religião. Não é isso que Deus quer, né? E aí eu entendi o real propósito de tudo, que tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para o reino, né? Então, dali em diante, eu chamei a minha esposa, conversamos, né, para ajustar, e falei, o que tiver que fazer na obra, eu vou fazer daqui em diante, eu vou ser audacioso, eu vou mudar toda a minha história. A partir de hoje eu vou mudar a minha história. E de lá para cá, tudo vem acontecendo, né? Se a gente conquista alguma coisa, a gente acaba de conquistar, chega aqui na igreja, né? Às vezes para o senhor, até para o senhor ungir, já faz uma oferta de gratidão por aquilo conquistado, né? Cada venda que nós fazemos, nós tiramos uma oferta de gratidão. Então foi onde tudo mudou, né? Realmente, na hora que a gente entendeu o propósito, que era para o reino, as coisas fluíram de uma maneira espetacular. Para quem não conhece, eles estão colocando a foto aqui da empresa dele. Só para quem não conhece Mateus, levanta a mão, por favor. Quem não conhece, quer saber o que o Mateus fazia? O que você fazia, Mateus? Quem era o Mateus quando chegou no Ministério Mudança de Vida? Resumidamente, o Mateus que chegou no Ministério Mudança de Vida. Viciado em drogas. Um nóia. Drogas e bebida. O Mateus tem uma história muito linda, tá? Que a gente viu, até nem eu conhecia essa história dele. O Mateus foi uma criança que 3 mães tentaram adotar, mas não ficaram com Mateus. Não. Né? E foi até encontrar a mãe do coração que abraçou, deu amor, carinho para o Mateus. Então o Mateus foi criado não pelos pais biológicos, né? E foi como criança, talvez até o reflexo, até encontrar a sua identidade em Cristo. Por isso, talvez esse mundo das drogas, essa pessoa perdida, sem identidade, porque não tinha identidade de Cristo. E aí o Mateus começou a caminhada dele no ministério, ele é representante dessa marca. A marca é minha, na verdade. Marca, né? Já. A marca é tua, a empresa, e o Mateus era vendedor, depois se tornou vendedor de suco em semáforo. Vendia suco. Lembra quando era moda vender suco no semáforo? Sim ou não? Lembra? Os carrinhos de suco no semáforo? Ele disse que ele disputava o ponto com o mendigo. Mendigo. Nossa, você disputava o ponto ali com o mendigo, né? Com o mendigo, esse aqui o ponto é meu, né? O ponto é meu. E a gente queria o ponto porque era a entrada de Rio Preto, né? Falando aqui vai vender. Mas assim, a gente olha para trás hoje, pensar tudo que Deus fez. Eu era um nada. Eu era um improvável, eu era um nada. Eu não tinha perspectiva de nada. Na época que eu vendia suco no semáforo, eu não tinha perspectiva. Eu tinha acabado de casar, não tinha nem. Eu tinha assim o dia que meu casamento ia acabar, que eu falava assim, eu não tenho perspectiva de vida, de sonho, de nada, né? E hoje a gente vê onde a gente está chegando, onde a gente está indo. Tanto é que no casamento dele, ele fez o papel invertido da noiva, ele chegou atrasado. O casamento era 5, ele vendeu o suco até as 4h30 no semáforo e correu para chegar no casamento, porque acabou atrasando e se perdendo, né, no horário, porque tinha que trabalhar, tinha que vender, e no dia do casamento ele foi o papel da noiva foi dele, ele chegou atrasado. Mas assim, o que Deus fez foi incrível, bispo. Uma mudança estrondosa. E eu falo que realmente do ano passado para cá eu vivi uma metanoia. Uma transformação da mentalidade. Uma transformação na mentalidade é incrível. Hoje eu consigo
Se eu pego, eu leio a palavra, ou o senhor num culto eu anoto, chego em casa eu consigo meditar novamente, entender realmente o que Deus está falando. Então, assim, é algo Tem uma rotina de é uma oração. rotina de oração nas madrugadas. E tudo que eu fiz há um ano atrás, eu não parei até hoje. Os propósitos, as orações na madrugada. Às vezes, quando está acontecendo alguma coisa, eu intensifico na madrugada. Né? Então, assim, a gente sempre está fazendo uma rotina de oração, uma rotina de estar na igreja, sempre, 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 sempre. Quando a gente está também querendo ir além, a gente vem antes na igreja, faz oferta antes de tudo, para ir além mesmo, e Deus entrega. Deus não deixa a gente, sim, desamparado em nada, nada, nada. Mateus, agora nos 52 dias, quando não é 7 da manhã, você está às 9, quando não é às 9, você está ao meio-dia, quando não é ao meio-dia, sempre você está em um horário, né? Sempre tem horário. Perfeito. Deus transformou sua vida, Mateus. Deus mudou. E o mais, olha que coisa bacana. O que ele falou? Somente do ano passado para cá, aconteceu uma metanoia. Antes ficava só o noia, né? Agora é uma metanoia. É mudança de mentalidade. Uma nova mente, uma nova mentalidade que tem produzido, mudou a vida, mudou a imagem, mudou os resultados. Hoje você olha para o Mateus, é uma transformação. Deus deu um casamento lindo, uma esposa maravilhosa, uma vida digna, né, Mateus? Hoje um cara respeitado. Deus é o pequeno que Deus levantou. Deus levanta, e todas as pessoas que estão no meu redor hoje, eles me veem como um exemplo. Né? Até os meus colaboradores, o espírito da igreja, do ministério já implantado dentro dos colaboradores, dentro do coração deles. Então, assim, todas as pessoas que estão ao meu redor, hoje eu sou exemplo, hoje busca conselhos, e isso era o que eu falo assim, cara, o que eu mais queria, para quem não tinha perspectiva hoje, poder dar conselho para as pessoas, né, ser exemplo para alguém. Então, para mim, hoje é maravilhoso. Então, eu só tenho que realmente, no e-mail, eu só tenho que agradecer realmente ao ministério, porque me acolheu, né, nesse tempo todo, quanto o senhor me ajudou, quanto a pastora Liliane me ajudou. Eu só tenho que agradecer realmente mesmo de coração também o Marcelo, porque foi um cara que foi fundamental na minha vida, tá? E eu tenho que agradecer ele realmente, porque é um cara que, na parte de aprendizado, me ensinou muito. Perfeito. Me ensinou muito. Então, eu só tenho que agradecer. Gratidão é importante. Gratidão é importante. Seja grato a tudo que Deus tem feito e as pessoas que Deus tem usado para ser um canal de bênção na sua vida. É isso. A gratidão, ela traz a multiplicação, né? E Deus está aí, a palavra se cumprindo na tua vida, o pequeno que Deus tem levantado e sustentado. Amém? Para Jesus, gente. Ele mandou para mim, e eu falei, vamos compartilhar, que isso é muito bacana, né? O ano passado, você vê o que pode acontecer. 52 dias do ano passado era uma realidade. Agora são 52 dias. E tem uma coisa linda, né? Você vê que esses 52 dias, ele está aí, comprometido. Você olha, ele está às 7 da manhã, se não está às 7 da manhã, está às 9, se não está às 9, está ao meio-dia, se não está ao meio-dia, está às 19, cada hora em um horário. Por quê? Porque agora não é mais restauração, agora é construção, é avanço, é crescer, é avançar, é progredir e assim por diante. Amém? Pega o teu propósito, fique em pé, por favor. Vamos. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Creia que tem um coração do rei.
tem um coração aí dentro. Deus já colocou coisas poderosas dentro de você. Precisamos só ativar. Somente ativar. Deixa Deus governar esse coração. Dá liberdade a Deus para conduzir como Ele conduz o coração dos reis. Deixa Ele conduzir o seu na direção que Ele tem, que Ele quer. É dizer: Senhor, que o meu coração, como o rio corre na direção que o Senhor quer, que o meu coração corra na direção que o Senhor tem para mim. Talvez você não imaginava. Lembre-se que Deus ativou, através daquele nome poderoso, daquela declaração poderosa, não um filho dentro de Abraão. Ele ativou nações. Ele se tornou o pai de nações, pai de multidões. Não é forte mais isso? Sim ou não? Não é um. Não é um. Você vê que Deus prometeu o ponto de partida que era um, mas disse: você será pai de multidões, pai de nações. Era muito mais o que Deus tinha. Com seus olhos fechados, creia, chegou a hora de consolo, restauração. Deus vai nivelar os vales com os montes. Sabe o que é nivelar vales com os montes? Aqueles que são vales serão nivelados com aqueles que serão abatidos por não terem glorificado a Deus nas alturas. Aquilo que muitos têm olhado de longe, verão de perto. Vou repetir: aquilo que muitos têm olhado de longe, verão de perto. A glória do Senhor será revelada poderosamente. Acredite. Tem coração de rei aí. A partir do momento que Deus ativa isso, você vai reinar. Tem tesouros escondidos aí. Deus revela os tesouros escondidos. Tem tesouros infinitos. Acredite nisso. Por isso, aprenda. Lembre-se, tudo o que disser, não duvidando em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser. Se disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, o que você diz será feito. Profetiza sobre o vale. Talvez tenha um vale aí. Está morto. Tem vida, mas está morta. Está morta. Tem um negócio, mas está morto. Profetiza. Tudo o que disser, não duvidando em seu coração, mas crer. Então diga. 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 Diga o que você crê. 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 Deus tem feito promessas que Ele vai abater grandes e levantar pequenos. Deus tem feito promessas que Ele vai destronar reis e empossar novos reis.
Deus tem feito promessas que vai levantar os seus. Então se lança. Corpo, alma e espírito, acredite. A glória do Senhor se manifestará. Determina agora com toda a tua fé. Tudo que disser lhe será feito. O que vai acontecer na tua vida? Libera palavras poderosas, que você tem um ano poderoso. Libera palavras poderosas. Não deixa o diabo falar que não é para você, que você não é capaz. Não, diga: eu posso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem um rei aqui dentro, tem uma rainha aqui dentro, e eu vou ativar esse rei, eu vou ativar essa fé, em nome do Senhor Jesus. Não tem simplesmente uma aqui dentro, tem multidões, tem nações aqui dentro, e eu estou ativando essa fé. Deus está trabalhando para que essa fé seja ativada. Tem tesouros aí dentro, tem riquezas imensuráveis aí dentro, em nome do Senhor Jesus. Está aí dentro. A partir do momento que Deus revelar, você vai desfrutar dessas riquezas encobertas, desses tesouros escondidos. Diga, em nome do Senhor Jesus, diga e profetiza: você vai crescer, você vai prosperar, você vai conquistar coisas grandes, poderosas. Deus, você é pequeno, mas o teu Deus é grande. Diga, eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Em nome do Senhor Jesus, eu estou ativando esse rei. Eu estou ativando essas nações. Eu estou ativando, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu vou desfrutar de coisas grandes. Deus vai me levantar. Eu serei uma coluna, uma grande coluna na obra do Senhor. Uma grande estrutura, uma grande coluna, para a honra e a glória dEle. Diga, peça a Deus sabedoria, peça a Deus. A sabedoria está nele. A sabedoria não está na terra dos viventes. Você encontra a sabedoria na fonte, que é Ele. Então diga: Senhor, me dê sabedoria, me dê poder, me dê revelações, Senhor. E diga a Deus mais uma vez: seja lá o que o Senhor for fazer, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora, Senhor. Seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora, Senhor. Diga isso a Ele. Diga: Deus quer levantar você, Deus quer levantar os pequenos, Deus quer levantar reis, Deus quer revelar os tesouros escondidos, Deus quer, através de você, revelar nações. Não é um, é grande, é multidões. Em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, me dê sabedoria. Diga: Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, me dê poder, amplia. Talvez precise acontecer na vida de muitos o que aconteceu aqui, o que o Mateus disse: Senhor, eu quero sofrer uma metanoia, eu quero uma mudança de mentalidade, eu quero a transformação da minha mente, eu quero a transformação da minha mentalidade, eu quero sofrer uma mudança. Diga. Profetize sobre esse vale da tua vida. Profetize sobre o que está morto. E diga: eu profetizo. Eu profetizo sobre o meu negócio. Eu profetizo sobre a minha empresa. Eu profetizo ela se levantando e se tornando algo grande, poderoso, incrível. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo. Quando Ezequiel profetizou, o que estava morto recebeu vida. O que estava no chão se levantou. O que estava no chão se levantou e se tornou algo grande, poderoso. Aleluia. Diga que esse
Esse semestre será poderoso na tua vida. Esse último semestre será glorioso, extraordinário. Esse último semestre você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o incrível, o glorioso, o extraordinário, o poderoso. Diga, diga. Crie o seu futuro. Crie o seu futuro e cause o seu futuro com palavras poderosas. Diga: o meu futuro é glorioso, o meu futuro é brilhante, o meu futuro é extraordinário, o meu futuro é de abundância, de prosperidade. Cria o teu futuro. Cria o teu futuro através das palavras. Vida e a morte está no poder das palavras. Qual fruto você vai comer? Que fruto você vai comer? Então libera aí palavras. Qual é o fruto que você vai comer? Eu vou comer do fruto da prosperidade, da abundância, em nome do Senhor Jesus. Tem um rei aqui dentro, tem um rei sendo ativado, em nome do Senhor Jesus. Tem pai de multidões aqui dentro. Tem um pai de coisas grandes, gloriosas, poderosas. Se está escrito que tudo que eu disser me será feito, então eu digo, eu vou crescer como nunca, eu vou prosperar como nunca, eu vou avançar como nunca, eu vou conquistar como nunca. Portas, clientes, negócios, a minha empresa, o meu negócio. Eu serei um dos nomes mais conhecidos da minha área. Eu serei um dos nomes mais conhecidos e reconhecidos dessa cidade, dessa região, desse estado, desse país. Diga! 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 O Senhor está aqui. Deus colocou Daniel, os 4 jovens, deu a eles 10 vezes mais sabedoria, então colocou eles 10 vezes à frente. Diga a Deus: o Senhor pode me colocar. O Senhor pode me colocar 10 vezes à frente. 10 vezes à frente, 10 vezes mais. Assim como Deus pode te colocar 10 anos à frente de onde você está. 10 anos. E começa pela mentalidade. Já parou para pensar que você pode enxergar como é que você vai estar 10 anos, daqui 10 anos? E você já começar a viver isso já. Já. Deus deu, ora, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência. E a Daniel o fez 10 vezes mais sábio. Como competir com uma pessoa com 10 vezes mais sabedoria? Está 10 vezes à frente. 10 vezes mais. Como pode estar 10 anos à frente de todos os demais? Peça a Ele. Dê a nós, Senhor. Dê a nós, Senhor. Dê a nós, Senhor. Não é de nós, não vem de nós. Dê a nós, Senhor. Dê a nós. 10 vezes mais, Senhor. Dê a nós. Dê a nós. Faça de nós, faça da tua igreja, faça do teu povo 10 vezes mais sábios. 10 vezes mais sábios. 10 vezes mais sábios. 10 vezes mais. Dê a eles poder. Dê a eles inteligência. Coloca 10 vezes à frente. Ou 10 anos. O Senhor pode. O Senhor pode. Ilumina. Dê revelações, dê entendimento. Dê a eles, Senhor. Abençoe o propósito dos 52 dias de cada um. Que tudo que Ele colocou nesse propósito
tudo que Ele colocou nesse propósito, que o Senhor estabeleça, que o Senhor materialize, que esse propósito seja uma mudança de estação na vida dele, que seja uma mudança de ciclo na vida dele, que seja uma mudança de tempo, que esse propósito, Senhor, tudo que Ele colocou no propósito dos 52 dias, que Ele tenha esse registro, assim como ouvimos agora, que o ano passado era uma realidade, esse ano é outra completamente diferente, e o ano que vem, outra ainda maior, e cada vez mais. Abençoe, Senhor. Levante o teu propósito, por favor, e as tuas mãos. Que Deus te abençoe e que derrame de um peso de graça e de glória sobre a tua vida. Que seja ativado aí dentro um rei. Que seja ativado aí dentro o pai de muitas nações. Não é um negócio, são nações que Deus tem para você. Nações. Que seja ativado aí dentro de você aquilo que está morto, que seja, que viva, que receba vida, que Deus dê a você 10 vezes mais visão, direção, revelação, sabedoria, colocando você à frente, muito à frente. O mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus de Abraão, que a mesma unção, a mesma graça seja derramada sobre a tua vida, que essa fé seja ativada dentro de você. Tudo é uma questão de ativação, que essa fé seja ativada dentro de você. Deus só ativa aquilo que já está. Você viu que o profeta foi e disse: eu vou falar o que está no teu coração. Estava um rei lá dentro. Ativou aquele rei lá dentro. Quando o Senhor mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e colocou pai de nações, ativou o pai de nações ali. O pai de multidões. Tem tesouros imensuráveis aí dentro. Tem tesouros imensuráveis. Que seja ativado aí dentro de você e que venha à tona esses tesouros imensuráveis que está aí dentro de você. Hoje você não enxerga, mas Deus vai revelar e virá à tona todos esses tesouros em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo o teu trabalho, a obra das tuas mãos, teus negócios. Eu abençoo o teu dia, tua semana. Eu abençoo o resto do teu mês em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a unção, o favor e um peso de glória e de bênçãos poderosas seja derramado sobre a tua vida. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.